Agora nós iremos falar dos que são batizados carinhosamente por logs ou os logaritmos. O que são os logaritmos? Antes de eu falar de fato o que são ou o que é logaritmo, eu vou fazer uma breve historinha que será muito pertinente aqui, apesar do nosso tempo reduzido, que é justamente a respeito. Existe uma ligação grande entre os logaritmos, entre o número e, que é visto em cálculo 1, e entre cálculos, contas, de modo geral. Pois bem, no século XVI, por volta de 1500 e alguma coisa, não me recordo, aqui, acredito ser na época de mais ou menos 1517. Ou seja, fazia menos de 100 anos que os portugueses já tinham chegado ao Brasil. Nessa época, até essa época, cálculos, contas que eram exigidas, muitos cálculos matemáticos manuais. Devo recordar que não existia ainda calculadora eletrônica nessa época. Então, esses cálculos que eram muito grandes, eram muito trabalhosos para se fazer. Imagine, por exemplo, você ter que calcular raiz quadrada de 3,812 vezes raiz cúbica de 525 elevado a 2 dividido por 3,1. Imagine você ter que fazer esse cálculo manualmente, ou fazer esse cálculo em uma época em onde você não tem calculadora eletrônica. Então, cálculo desse requeria muito tempo e muito esforço, coisa que hoje a gente joga numa calculadora, bem simplesinho, e a calculadora já responde de imediato para nós. Mas acontece que nessa época não dava para fazer isso, e algumas áreas do conhecimento necessitava de contas como essa, por exemplo. Necessitava de contas de multiplicação, raízes e divisão, as quais eram extremamente trabalhosas de se fazer, especialmente na astronomia, como, por exemplo, salvo engano, também para navegação existia cálculos do tipo. E foi então que surgiu um camarada chamado John Napier, dependendo da pronúncia ou até mesmo da escrita, às vezes se lê John Napier. E John Napier conseguiu pensar em algo revolucionário para a época. Ele conseguiu pensar em algo da seguinte maneira: peraí, efetuar multiplicações e divisões é muito trabalhoso, com raízes então mais ainda. Será? E se eu conseguir construir um dispositivo ou algo que transforme toda essa operação aqui complicada em somas e subtração? Foi isso que ele pensou. E de maneira brilhante surgiu a primeira ideia dos logaritmos, que hoje é chamado inclusive de logaritmos na base 10. Então, John Napier propôs em algo que não era nem nome logaritmos, peço até desculpa, mas eu não me recordo o nome, que aliás, deixa eu abrir um slide que eu tenho aqui, vai facilitar. Pronto, esse slide vai ajudar a nos guiar. Foi referente a uma palestra que eu dei em 2016, que o slide é sobre a história do número E, mas aqui a gente vai falar especificamente dos logaritmos. Então, devo passar aqui, então não vou exatamente falar tudo que tem aqui. Mas, então, está aqui o nome do camarada, John Napier, ou alguns chamados de ou Napier, não sei se tem essa pronúncia, ou Napier. E aí ele lançou esse dispositivo chamado de logaritmos,
ou esse termo do qual ele criou. E esses logaritmos deram um avanço, como aqui, um avanço na ciência que exigia cálculos aritméticos longos, que foi o que eu acabei de comentar. Cálculos aritméticos se refere às nossas contas, a essas contas aqui, que são as contas envolvendo as 4 operações. E assim, por que isso ajudou? Está para cá, para trás. Por que isso ajudou? Os logaritmos, quando a gente for conhecer, a gente vai ver que ele transforma produto em soma, ou seja, isso aqui que é um produto aqui em cima, no denominador, okay? Toda essa parte aqui é um produto, vira uma soma. A raiz ele transforma em potência, a raiz ele transforma em produto, tá aqui a raiz, transforma em produto, o produto transforma em soma, o quociente ele transforma em diferença, ou seja, através de logaritmos, você consegue transformar tudo isso em operação básica e facilita muito, mas muito. A gente não vai entrar em detalhes aqui, mas a gente poderia dizer, naquela palestra, inclusive, salvo engano, eu mostrei lá no final uma maneira de como passou a ser feitos os cálculos aritméticos dali em diante. Deixa eu ver se tem aqui. Eu acho que não. Eu acho que foi só no quadro mesmo que eu apresentei. Não tem não, deixa eu voltar. Guys, então entender que os logaritmos ele nasceu por uma necessidade de cálculos aritméticos e ele revolucionou, porque a partir dali os cálculos reduziram e muito. Na época já tinha algo parecido envolvendo as funções trigonométricas para esses cálculos aritméticos, porém foi com essa invenção de John Napier através de logaritmos que mudou totalmente. E aí é claro que vieram outros cientistas, como aqui eu cito Kepler, que fez cálculo das órbitas planetárias. Vieram diversos outros cientistas, agradeceram a Napier pela invenção, e também a invenção dele inicial ela foi aprimorada até chegar no que a gente tem hoje de logaritmos. E foi através desses logaritmos que acabaram descobrindo o número E, por exemplo. Número E, que vocês vão ver lá em cálculo, ou já viram quem está fazendo cálculo, ele surgiu através de um cálculo. Você tem, do cálculo do Mário, vou colocar aqui, ó. Você tem um lado do gráfico da função y igual a 1 sobre x, que é uma curva assim, 1 sobre x, tem o outro lado que é para cá, tá? Mas considerando só o x positivo, você fixa, por exemplo, o número 1, faz uma linha aqui, aí e fixa um x aqui aleatório. Aí você está interessado em calcular essa área aqui, ó. Vocês vão ver como calcula essa área lá em cálculo 2. Essa área aqui, muitos matemáticos estavam tentando estudar e não conseguiam fazer o cálculo da área, mas descobriram que ela tinha um padrão. A área depende desse x, né? Porque quanto maior o x aqui, a área vai mudando, ela vai ficando maior. Essa área, então, eu posso dizer que é um A que depende de x. Perceberam que ela tinha exatamente as mesmas propriedades da função logarítmica. Ou seja, eles provaram que ela era um logaritmo de x para alguma base. Vocês ainda não sabem o que é logaritmos, que a gente ainda vai falar, mas mantenha calma. E aí, foram em busca dessa base aí, até que descobriram que a base era um número irracional, então não tinha representação decimal, tiveram que dar um nome, já que é um número irracional, e chamaram de número E. Basicamente, em resumo, é isso. Com essa invenção de John Napier, eles construíram uma tábua de logaritmos, que isso aqui é a tábua de logaritmos. Ou o que é uma tábua de logaritmos? É uma tabela com diversos números e tem várias colunas que vai lhe auxiliar a efetuar esses cálculos. Então não vou entrar mais em detalhes, mas em síntese é isso. Os logaritmos surgiram com a necessidade de reduzir os cálculos. Hoje em dia, a gente consegue fazer cálculos aritméticos ou cálculos com funções utilizando outras técnicas, como por exemplo a aproximação por séries, que vocês vão ver lá no cálculo 2, que acredito eu é a maneira que os computadores fazem hoje, as calculadoras, que é a aproximação por séries. Mas ainda assim o logaritmo se mostrou
muito útil em diversas áreas de conhecimento, em diversos aspectos a posteriori, ok? Então a gente pode agora, dito essa introduçãozinha, a gente pode falar dos logaritmos. Mas só para dar uma palhinha, se me permitem, com a invenção do logaritmo vem a invenção do número e. O número e tem muitas aplicações. Por exemplo, o número e ele aparece na hora que você quer descobrir, quando você encontra um corpo e quer descobrir em quanto tempo a pessoa morreu relacionado àquele corpo. O número e ele aparece quando você quer fazer estimativas de algum composto orgânico, de quantos anos ele tem. Se você encontrar, por exemplo, como já aconteceu, descobrir uma cidade, tem um documentário no Netflix, descobrir uma cidade debaixo do mar, e para eles descobrirem, calcularem a idade daquela cidade, eles retiraram um pedaço de madeira, que é o material orgânico, e fizeram a datação por carbono para descobrir a idade daquele pedaço de madeira como consequência da cidade. E o número E aparece na datação de carbono. Quando vocês forem ver a DO, vocês vão ver que o número E ele aparece em muita coisa na natureza. Se você olhar para dois fios, olhar para dois postes na rua, aí você vê que o fio pendurado de um a outro, ele tem uma leve curvatura para baixo. E tem um cálculo que mostra que essa distorção, essa curvatura aqui, faz com que essa linha tenha exatamente o gráfico, ou próximo, muito próximo, tem um gráfico de uma função cosseno hiperbólico que é construída a partir da função e. Cosseno hiperbólico é a média aritmética entre a exponencial e a exponencial inversa. Esse que é o cosseno hiperbólico. Então, ou seja, o negócio é muito mais além do que a gente imagina. Mas vamos lá. Ok. Para definir log, a gente vai definir aqui não da maneira que foi definida historicamente, mas sim da maneira que já está formalizada hoje em dia. A gente vai voltar para as funções exponenciais. Ok? Se eu pegar aqui, ó, uma função exponencial, vou pegar aqui f de x igual a elevado a x, função exponencial, a positivo, diferente de 1. E a gente sabe que essa função ela tem domínio nos reais, e a gente vai restringir o contradomínio ao R mais estrela, que a gente já comentou. R mais estrela, guys, são os positivos, ou seja, são os não negativos. Quando a gente coloca assim, a gente quer dizer o não negativo. Só que não negativo é positivo e o zero. Aí a estrelinha põe a estrelinha em cima indicando que tirou o zero. Essa função aqui, ela é bijetiva, ok? Bijetiva. Isso implica que existe uma inversa. E a função inversa, o domínio sempre é a imagem, aqui o domínio, e esse aqui passa a ser contradomínio. Então a função inversa é do R mais estrela ao R. Ou seja, toda função exponencial possui uma inversa e o domínio é o R mais estrela. Então nessa função inversa eu só consigo aplicar em números positivos. Eu não consigo aplicar nem negativo e nem zero. Guys, essa função inversa, vou aplicar aqui num x daqui, num x, tá? Vou chamar de x. É o que nós chamamos de logaritmo dx na base A. Essa base eu vou chamar de B, ok? Vamos alterar aqui para B de base, que aí vai ficar a notação padrão. E essa função inversa é o que nós chamamos de logaritmo x na base B. E essa aqui é a nossa famosa função logarítmica. Porém, apresentando essa função desta maneira, a gente não consegue fazer conta, a gente não consegue fazer muita coisa. Por isso, eu vou apresentar algumas propriedades. Na verdade, eu vou apresentar a propriedade principal em termos de conta dos logaritmos, para a gente estar ciente direito de como como funciona, como se trabalha com os logaritmos. Então, essa linguagem aqui eu usei apenas para a gente ver de onde vem, mas não é
a maneira com que a gente costuma trabalhar logaritmos, então a gente vai deixar claro, ok? Essa parte aqui pode ficar tranquilos, que era só para ter uma ideia. Basicamente, guys, os logaritmos, eu vou pegar um log aqui. Isso aqui a gente lê log de x na base b, ou logaritmo de x na base b. Eu vou pegar um log de x na base b e vou chamar de y. Vou esperar passar esse carro aí. Para a gente entender, então, para a gente entender o que é um logaritmo direitinho, eu vou pegar o logaritmo e vou chamar de um y. Aí, devido a ele ser inversa da exponencial, tem uma propriedadezinha. Toda vez que você vê isso aqui e você quer efetuar conta dentro do logaritmo, você pode efetuar a seguinte propriedadezinha, que é o seguinte: esse b elevado a y, vou colocar aqui, ó, isso acontece se, somente se, vamos botar essa seta decente, tirar isso aqui, e esse b elevado a y passa a ser igual a esse x, e essa é, era para ser o retângulo, e essa é a condição, essa aqui que é a propriedade que a gente usa na prática dos logaritmos. Ou seja, viu log igual a alguma coisa, você pega essa base, eleva essa coisa e você vai estar igual a isso aqui dentro. Isso aqui dentro costuma ser chamado de logaritmando, vai estar igual ao logaritmando. Perceba que esse y, ele é o logaritmo. O y aqui está representando o logaritmo, ou seja, uma base elevado ao logaritmo dá o que? Esse logaritmando. Isso aqui que eu falei, a gente vai transformar em propriedade mais para frente a gente vai entender melhor. Mas para compreender bem, a gente vai começar com um exemplo aqui, para sair um pouco dessa abstração. Vamos já entender o que é o logaritmo direito. O exemplo é o seguinte: calcule o logaritmo de 8 na base 2. Esse será nosso exemplo, ok? Então vamos ver o que é log de 8 na base 2. Vamos lá calcular. Para eu calcular, vou colocar solução, eu vou pegar o log de 8 na base 2. Eu não sei, eu quero calcular. Então, como eu quero calcular, eu vou chamar de uma letra. Eu posso chamar de x, de y, a letra que você quiser aí. Vou chamar de x. Aí eu uso a propriedade do logaritmo, que é, eu vou fazer esse círculo aqui, ó. Esse círculo. Como é a propriedade? Eu pego esse 2, eu elevo esse x e vai dar 8. Essa é a propriedade. Então, eu venho aqui embaixo e coloco 2 elevado a x igual a 8. 2 elevado a x igual a 8. Agora, eu vou resolver essa equação exponencial. Aí, lembrando como é que resolve a equação exponencial, tem que tentar deixar tudo na mesma base. Aqui a base é 2. Beleza. Aqui eu consigo transformar em base 2? Sim. O 8 é 2 elevado ao cubo. Aí esse morre com esse. E a gente tem que o x que sobrou aqui passa a ser igual ao 3 que sobrou aqui. Acontece que esse x era quem? O meu logaritmo. Portanto, o meu log de 8 na base 2, que é isso aqui, ó, passa a ser igual a quanto? A 3. Está calculado o logaritmo de 8 na base 3. Aí, de modo geral, é assim que a gente calcula o logaritmo. Nem todo logaritmo vai dar para calcular direitinho. Eu vou colocar como exemplo aqui, ó. Alguns tem que recorrer à calculadora mesmo. Só um detalhe. Vou colocar na calculadora só para a gente conferir, que é bom, né? Conferir algumas coisas. Log de 8 na base 2. Aí você vê que dá 3. E mais para frente a gente vai aprender a calcular isso aqui de outra maneira mais direto, sem precisar ficar resolvendo essa equaçãozinha. Tem uma propriedade. Mas por enquanto é só para a gente entender mesmo. Calcule. Eu vou mostrar agora que nem sempre dá para fazer o cálculo do logaritmo. Às vezes é mais difícil do que a gente imagina. Calcule, por exemplo, sei lá, vou pegar numa base, na base 2, vou pegar o logaritmo de 9. Calcule logo de 9 na base 2. Poderia ser outro. Aí eu vou tentar calcular aqui, ó. Aí esse aqui já não vai dar certo, ele vai ser mais difícil. Como de praxe, o que a gente faz? Pega nosso log igual a um x.
Então pega o nosso log, que é o de 9 na base 2, igual a um x. Aí faz a continha. Esse 2 elevado, vamos fazer o desenho, né? 2 elevado a x tem que dar quanto? 9. A gente faz aqui embaixo. 2 elevado a x tem que dar 9. Aí agora, como é que a gente resolve essa equação? Não sei. Muito difícil. Porque aqui é base 2. Então, para eu conseguir resolver, eu teria que transformar em base 2. Só que aqui é muito difícil transformar em base 2. Porque 9 não é potência de 2. Não é potência inteira de 2. Por isso que aqui fica na dúvida. Aqui eu não conseguiria. Tem uma maneira que a gente vai ver mais para frente. Mas para número exato, que é o inteiro, que é chamado, aqui não dá mais para seguir. Só se eu conseguisse transformar o 9 na base 2, mas eu não consigo. Então, guys, esse aqui, por exemplo, não dá para fazer. Aí a gente pode recorrer à calculadora. Ó, log de 9 na base 2. Será que eu fiz direitinho? Tá aqui. É 3,16, 9, 25. Ó. Na verdade, eu acho que segue direto ainda. Aqui acho que foi tá aqui, ó. É uma aproximação. Então tem mais casas decimais. Não tá igual. Aqui é igual. Aqui é aproximado. Então esse aqui já foi mais difícil. Não deu para calcular. Ou seja, o que eu quero dizer, quando o log dá um número inteiro, a gente consegue calcular assim. Embora a gente vai aprender de maneira mais simples depois. Agora, quando ele não dá um número inteiro, aí meu filho não tem jeito, né? Aí eu calculo o log de 9 na base 2 manualmente. Bom, manualmente desse jeito não dá. Manualmente dá para usando as técnicas de séries que a gente vê em cálculo 2. Ou seja, isso aqui não vai ser solicitado para vocês, claro. Ok? Então isso encerra a nossa primeira parte dessa aula. Thanks.